Já tá ao vivo. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para esse tempo especial nosso aí, agora, hoje, com Israel. Grande abraço a todo mundo aí, a Nathalie, ao Moisés, Luciane, muito bom ter vocês aqui. Nos ajudem aí falando com o seu pessoal, né? Avisa o seu pessoal aí. Lucimara, valeu Lucimara, avisa o seu pessoal aí. Vamos colocar o pessoal do Instituto para participar desse momento. Nós temos aqui, eu estou aqui com meu amigo Wellington. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Vamos ter esse momento precioso aqui de ouvir de pessoas que estão em Israel agora, né? Pessoas que desde o início da guerra estão lá para conversar um pouco. A gente ter material específico para a gente orar e entendendo o que está acontecendo diretamente da terra de Israel. Muito bom estar aqui. Isso aí, para nós também. Uma alegria para mim partilhar com você nesse momento e também com os nossos amigos Mochico e John. Eles estão para entrar aí, vamos ficar atento aqui. Eu vou dar uma olhada. É importante demais a gente manter essa posição sacerdotal, né? Com outros irmãos sobre a intercessão por Israel. Achei que entrou. Muito bom, muito importante aí. Uhum. E aí, meu Chico? Como Shalom, é que estão, meus queridos? Prazer vê-los. Igualmente, meu amigo. Muito bom te ver, meu irmão. E sem se esquecer aqui, ó, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se esqueça aqui, eu me esqueço da minha mão direita. Está aqui no fundo. É isso aí, apresentando diante do Senhor Jerusalém. Amém. E a terra de Israel, e o seu povo precioso, amado pelo Senhor, judeus, cada casa ao redor do mundo, e cristãos também comprometidos com o mesmo propósito aí. Glória a Deus. Sejam bem-vindos aqueles que estão entrando, né? Já temos aí 52, 53. Eu dou um abraço aí ao meu querido amigo Marlon, que entrou há pouco tempo aí, e todos esses que estão adentrando. Vai ser um momento muito bom. E Ainda não vi o John entrar o aqui JJ, para ele convidar. vai... Como? Ainda não vi o John aqui para convidá-lo. É o do Voz de Muitas Águas, isso? Exatamente. Ele vai demorar um pouquinho para entrar. Ah, sem problema. Então, se vocês puderem estar atentos aí, porque eu só estou com o meu aparelho, estou sem o computador aqui, entende? Okay. Se acaso vocês tiverem algum computador aí conectado no WhatsApp, alguma coisa assim, e daí ele envia a mensagem e aí ele entra. Então, mas você já enviou a mensagem para ele, né? Eu vou ficar checando aqui de vez em quando para ver se ele aparece. Sim. No perfil do Voz de Muitas Águas, oficial, isso, né? Exatamente. Voz de Muitas Águas oficial. É porque a razão é a seguinte, que a Voz de Muitas Águas está tendo a reunião deles agora, lá em Portugal. Mas já está no finalzinho, entende? Então, por isso que ele não pôde entrar ainda, né? Mas assim que terminar a transmissão lá em Portugal, ele já entra conosco. Ok, sem problema. Então, meu Chico, a gente já podia começar a conversar um pouco. Estava falando para o pessoal que é um privilégio a gente poder conversar contigo e com o John, porque isso nos dá clareza sobre Sim. como podemos orar, como podemos nos posicionar. O barulho é imenso na mídia, de notícias falsas, desinformação. Sim. Mas você está aí na terra, você está vivendo na pele, de perto, tudo que está acontecendo. E é muito bom poder te ouvir e saber um pouco do que está acontecendo agora aí.
Sim, então, começar pelos números, né? Então, os números são o de hoje, né? 1.400 mortos, incluindo 347 soldados. Nós temos milhares de pessoas hospitalizadas, 54 em estado grave, tá? E temos várias outras já em estágio avançado de, de tratamento, assim, já caminhando para uma recuperação, graças a Deus, tá? Temos 240 raptados dentro da faixa de Gaza, isso que é o pior, 80 e poucos crianças dentre esses 240 raptados, e foram quatro pessoas liberadas, e uma foi resgatada, que foi uma soldado, né? Foi resgatado o soldado. Então, esses são os números que temos hoje, tá? E eu estive trabalhando, guiando o grupo, né, até o dia 7. Até o dia 7. Então, o grupo do pastor Hayashi, lá de São Paulo, né, estava aqui em Israel, entreguei eles lá no aeroporto, por volta das 4 horas da manhã, quase 5 horas da manhã. Então, quando começou o ataque, quando eles conseguiram entrar dentro de Israel, eu estava no aeroporto, né? Então, pude acompanhar tudo isso daí, né? Já os mísseis sendo lançados, né? Um alerta geral. Então, aí começou o período que a gente só consegue encontrar similar na história do povo judeu com o Holocausto. Então, naquele dia do ataque, o único paralelo de número de mortos em um dia nós encontramos só no Holocausto, só durante o período de dominação nazista, né? Não houve, não está tendo na história de Israel um momento mais terrível, mais tenebroso do que o que nós estamos passando. Não há ninguém dentre os habitantes judeus em Israel que não esteja sendo afetado, tá? Ainda que não haja, no meu caso, eu não tenho nenhum parente, nenhuma pessoa próxima assim que tenha estado lá, mas eu conheço sim pessoas que conseguiram sobreviver, estavam naquela festa, mas conseguiram sobreviver e fugir, tá? E tenho uma amiga que tem parentes, sobrinhos, lá raptados dentro da faixa de Gaza, e famílias que moravam lá nas vilas, ali junto à faixa de Gaza, que foram mortos, né? Vocês devem ter ouvido falar, às vezes até conhecem, a guia de turismo Adália. Sim. Então, ela é um amor de pessoa, né? Uma excelente guia. Então, infelizmente, tem parentes que não só foram mortos... Opa! Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Olá, João. Muito bom te ver, pastor. Que alegria. Bem-vindo, João. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Desculpa de atrasar. Terminamos o outro culto agora. Desculpa de interromper. Mochico, pode continuar. Mas é bom estar aqui. Glória a Deus.
Então, como eu estava falando, não tem nenhuma família judaica em Israel que não esteja sendo afetada direta ou indiretamente por isso. Tá? Mas também muitos árabes e árabes cristãos afetados também, tá? Comunidade beduína também afetada, muitos que apoiam Israel, né? Também têm sido vítimas de tudo isso e por tabela também os outros palestinos. Os palestinos, por exemplo, das centenas de milhares de palestinos que entravam diariamente em Israel para trabalhar, tá? Isso. As fronteiras estão fechadas, eles não estão vindo trabalhar. E isso já quero adiantar em termos da mudança da política de Israel em relação aos palestinos. Nós vamos ter uma mudança dramática na maneira como o Estado de Israel vai se relacionar a partir de agora com os palestinos, ok? Israel já está providenciando a entrada de milhares de trabalhadores estrangeiros de outros países para substituir os palestinos, onde a economia dos palestinos estava totalmente baseada, apoiada em Israel. Correto. O empregador dos palestinos sempre foi Israel. E agora estão sendo afetados. Vão ficar sem emprego. Isso é um baque profundo na economia deles. Tá? Ou seja aqueles que são pró, ou seja aqueles que são contra Israel, todos estão sendo afetados por isso. Tá? Mas o mais difícil é nós vermos, né, a cada dia nós temos surpresas desagradáveis. Não tem dia, de todos esses dias que já se passaram, né, não há dia que nós não tenhamos mais um corte no coração, mais um momento de tristeza, de choro, entende? É algo terrível. Tá? E eu espero que em algum momento o mundo seja confrontado com isso, confrontado com as cenas que, infelizmente, foram colecionadas, captadas pelas próprias câmeras dos terroristas, porque eles vieram, todos eles com câmeras, filmando tudo para o gozo deles, né? Para o gozo deles, eles vieram filmando tudo, tá? E como milhares deles foram mortos, então o exército pôde capturar todas essas câmeras e já retirou todas as imagens. Eu espero que um dia, e seja breve isso, que o mundo seja confrontado com essas cenas. E já vemos que ouvi falar, não estou acompanhando a mídia brasileira, mas isso já foi apresentado num grupo pequeno de jornalistas e políticos brasileiros, um apanhado de cenas daquilo que aconteceu. E a primeira reação que eu recebi, assim, fiquei sabendo, diante disso, foi terror, foi horror total. Entende? Eles mostraram, o exército de Israel reuniu todos os jornalistas internacionais aqui em Israel. Eles mostraram essas imagens, esses vídeos do que aconteceu. Pessoas foram levadas para o hospital por causa de choque, estresse, pavor, dessas coisas. Saindo desse tempo, nós tivemos uma amiga também que é jornalista, que foi chamada para lá. Ela ainda não consegue falar sobre o que ela viu nesse tempo. É interessante porque no primeiro 5 a 7 dias, né, Mochico? Parece que o mundo sentiu um pouquinho a dor de Israel. Eles viram que realmente que isso é absurdo, isso é uma coisa que
tão fora de um contexto de uma guerra ou luta terrestre. Eles não são soldados, eles não são militantes, eles não são lutando para a liberdade. Não, isso é demoníaco, isso é coisas que realmente nem dá para explicar tanta maldade que foi envolvida nessas atrocidades. E depois de uma semana, depois que ele começou a sair imagens dos ataques de Israel contra o Hamas, que parece muito mais destruição, vocês verem prédios inteiros sendo derrubados, só que esses prédios são vazios de pessoas, porque todo mundo sabe que Israel vai derrubar esse prédio. Porque fugiram. Funciona, né? Eles avisam, eles tiram todo mundo desses locais que eles vão derrubar. E por causa disso, agora o mundo está se levantando em todo lugar contra Israel. Agora saem umas notícias, é quase proibido para israelenses sair fora do país agora, por causa do perigo. Não importa seja França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, tudo, o mundo todo agora está nessa loucura de apoiar esse tipo de luta, esse tipo de atrocidade. Porque já passou um mês, então já é uma coisa nova e todo mundo está no modo agora de vamos apoiar o liberar a Palestina, que no que eles estão falando significa destruir Israel e como tirar da mapa. Então, acontece muito rápido, né, Chico? É o falso conceito de proporcionalidade. Entende? O falso conceito de proporcionalidade. Então, primeiramente, a proporcionalidade tem que ser tomada num contexto correto. Tá? Não é Israel lutando contra o Hamas apenas. Israel não está lutando somente contra o Hamas, está lutando também contra todos aqueles que apoiam o Hamas. E se você for considerar todos aqueles que apoiam o Hamas, financiam o Hamas, incentivam o Hamas, então você vai ampliar o espectro para praticamente todo o mundo árabe. Tá? Então, o Hamas teve todas as condições de fazer o que fez, por quê? Porque recebeu apoio de fora, recebeu investimento, recebeu tecnologia, certo? Então, Israel está lutando somente contra o Hamas? Não somente contra ele, mas com todos aqueles que financiaram, apoiaram durante todos esses anos, tem vídeo, que é praticamente todo o mundo árabe. Então, nós temos que considerar que, por exemplo, depois de 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, quando Israel milagrosamente venceu todos aqueles países, houve uma conferência na cidade de Khartoum, conferência da Liga Árabe. E nessa conferência se decidiu o quê? Todos os países árabes unidos decidiram pelos 3 nãos, ok? Não à paz, não à negociação e não ao reconhecimento de Israel. Ou seja, Israel não está lutando apenas com um grupo extremado, terrorista, assassino, genocida, está lutando contra todo um mundo árabe muçulmano que, para mais ou para menos, apoia esse tipo de ideologia, certo? Outra questão da proporcionalidade. Então, para Israel ter uma ação proporcional, como isso já foi falado várias vezes, né? Então nós temos que pegar crianças lá de Gaza e assá-las no forno, temos que decapitá-las também, temos que pegar mulheres lá de Gaza, trazê-las para dentro de Israel, raptá-las para dentro de Israel e estuprá-las também. Né? Então, se a proporcionalidade é essa, então temos que fazer da mesma maneira. Mas de jeito nenhum, absolutamente não, porque o exército de Israel é o exército com a índole e o padrão moral mais elevado no mundo. Não existe exército no mundo que avise ao seu inimigo: eu vou atacar 15,
20 minutos antes, fazer telefonemas para as pessoas, saiam daí, jogar folhetos dizendo, saiam de Gaza, vão para o sul. Quando um exército no mundo faz isso, procurando preservar a vida do seu inimigo. Então, não existe esse conceito de proporcionalidade. Nós estamos lutando contra um grupo terrorista genocida e todos aqueles que o apoiam dentro da população de Gaza. O partido Hamas, ele governa, só um minutinho, o partido Hamas governa a faixa de Gaza debaixo do apoio da população de Gaza. Tá? Nós temos aí uma ou duas gerações de crianças que foram geradas, foram educadas, que foram treinadas desde os 2, 3 anos de idade, com uma arma na mão, ensinados a odiar os judeus, tendo como cultura a morte. Eles valorizam a morte, eles amam a morte, eles são preparados para a morte. Tem vários treinamentos desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes, que eles são colocados até mesmo dentro de tumbas, dentro de caixões, simulando a sua preparação para a morte, porque eles são destinados para a morte. Então, não é apenas também só o Hamas, é toda a população que apoia isso, certo? Então, esse sentido de proporcionalidade cai por terra totalmente. Uma coisa nesse assunto de proporcionalidade é muito importante também, o que o Mochico estava falando, é que realmente estamos numa luta com uma ideologia, né, que é muito popular no mundo árabe muçulmano, fundamentalista, que querem a destruição completa de Israel. Agora, nós sabemos que tem o Hamas, e não só Hamas, eles têm o apoio especificamente do Irã. Irã são aqueles que estão dando o mais apoio financeiro, de armas, tudo isso para todas as organizações terroristas fundamentalistas no Oriente Médio nesse momento. Nós temos em Iêmen, nós temos o Hamas na faixa de Gaza, junto com o Jihad Islâmico também, que está na faixa de Gaza, e nós temos o Hezbollah, que está no sul de Líbano, que, numa forma, eles controlam o Líbano nesse momento, o país todo. E eles também têm na Síria, na fronteira do Golã, outras organizações terroristas que estão lá. Então, quando estamos falando sobre a nossa guerra está com o mundo árabe inteiro, e não que Israel quer guerra com o mundo árabe. Nós estamos vendo esses acordos de paz nos últimos anos. Tem muita coisa que Israel está tentando dar mão de paz e construir uma nova Oriente Médio, vamos falar. Mas nesse momento, nós estamos numa guerra de existência. Isso que o mundo não entende. Eles pensam, mas a faixa de Gaza é tão pequena e vocês estão, como a Força Aérea de Israel é tão grande, por que vocês estão fazendo isso? Mas nós estamos um país desse tamanho, num mundo cercado de, numa forma, inimigos. Então, se o Hamas, se Israel deixa o Hamas fazer o que eles estão querendo fazer e não responder, o que isso vai falar para o Hezbollah no norte, que já começou a atacar? Se nós mostramos um tipo de fraqueza, eles vão invadir do norte. E nós vamos ter a mesma coisa da Síria. Nós temos já drones suicídios chegando do Iêmen. Eles estão passando, eu acho que 1.000 quilômetros, gente, do mar, assim, tentando atingir o Eilat. Israel é assim, né? Tem lá no Eilat. Está chegando lá. Então, isso que muitas vezes Israel está, o mídia mostra Israel com uma grande força que está tentando fazer um genocídio na faixa de Gaza, que não faz nenhum sentido, só olha a verdade, a situação. Estamos fazendo tudo o que é possível para não atingir civis. Se Israel queria fazer um genocídio, seria muito fácil. Sim. Em 2 dias não teria faixa de Gaza e não teria ninguém lá. Então, isso não é o propósito de Israel, porque
é muito fácil para Israel fazer isso. É muito mais perigoso, muito mais difícil para deixar soldados entrar lá, para passar casa a casa, destruir os túneis, matar só os terroristas e tentar não atingir civis. E isso está acontecendo nesse momento. Nós temos um monte de soldados em perigo, soldados morrendo todo dia, porque Israel é um exército ética. E, de novo, estamos numa guerra para nossa existência. Porque o Irã está pronto, eles estão tentando fazer uma bomba nuclear, eles estão falando, no momento que nós temos uma bomba nuclear, nós estamos jogando para Israel para tirar da mapa. Esse é o falar deles. Eles estão falando, nós vamos destruir Israel e depois os Estados Unidos. O pequeno diabo e o grande diabo. Assim eles falam nessa ideologia. Então, isso é muito, muito importante para fazer essa conexão, que não é nossa guerra como o mundo árabe, seja árabe, não. Tem muito árabe que eles são israelenses, tem muito árabe que apoia Israel. Porque nós somos a única democracia no Oriente Médio, o único lugar que todo mundo são iguais. Na mídia eles falam que nós somos uma país apartheid, né? Como o Chico estava colocando lá, o trabalho dos árabes vem de Israel. Como eles recebem tudo de Israel. Então, se não tiver Israel, o que vai acontecer? A faixa de Gaza, quando Israel tira de um lugar, acontece uma bagunça. Nós vemos uma organização como o Hamas que destrói o próprio povo. Eles estão mais de 20% dos mísseis nem saem da faixa de Gaza, porque eles estão construídos lá. Então, eles atingem pessoas, o povo da faixa mesmo. Então, eles estão matando o próprio povo e sacrificando o próprio povo por causa do ódio e uma oportunidade para matar um judeu. Isso, gente, é loucura. Então, tem uma frase da Golda Meir, né? Que haver paz no momento que os fundamentalistas, os árabes nesse caso, vão amar os próprios filhos mais do que eles odeiam os judeus. Eu vou deixar por ali. Então, 4. É muito verdade. É muito verdade. E também outra frase célebre dela é que se os palestinos deixarem as armas e se voltarem para a negociação com Israel, no outro dia haverá paz. Mas se Israel deixar as armas em vista da paz, no outro dia não haverá mais Israel. Essa é a grande verdade. Tá? E, então, esclarecendo sobre o o nível de dependência dos palestinos para com Israel. A moeda que os palestinos usam, qual é? É o shekel, que é a moeda israelense. Eles usam o dinar também, que é o jordaniano, tá? Mas a maioria para negociações internas e com Israel é o shekel. Tá? A água, de onde vem? De Israel. Energia, de onde vem? Vem de Israel. Alimento industrializado, a maioria esmagadora do alimento vem de Israel. Turismo, o pouquinho de turismo que existe entre os palestinos, que gira mais em torno de Belém e de Jericó, vem por meio de quem? De Israel. Ou seja, há uma dependência total dos palestinos para com Israel. E assim mesmo existe esse ódio, cuja base é religiosa. Não podemos retirar esse elemento que, na verdade, esse antissemitismo islâmico, a base está no Islã, nas determinações dadas por Muhammad contra os judeus. E isso aí aconteceu após o Muhammad ter
pregado a doutrina islâmica na cidade de Medina e os judeus ali terem rejeitado isso. Diante dessa rejeição, aconteceu o primeiro genocídio do Islã, onde o próprio Muhammad matou toda a população de Medina. Tá? Então, antes disso, o Islã elogiava o povo judeu. No Islã está colocado que Israel é para o povo judeu, tá? Mas à medida que os judeus rejeitaram o Islã, então o Deus islâmico mudou de ideia, né? Então, a partir de agora, os judeus são considerados piores do que macacos ou porcos, e até as pedras vão denunciar os judeus, né? Se alguns judeus estiverem escondendo atrás dela. Tá? Então, tudo isso aí está baseado, sim, no Islã. E se algum islâmico, né, argumentar que não é bem assim, existe uma ala moderada, tá? Então esse islâmico precisa conhecer um pouco mais a sua própria religião. Ele está ignorando uma boa parte da sua própria doutrina, tá? A fim de se manter numa posição mais liberal, digamos assim, né? A guerra é muito espiritual. Sim. Nós estamos aqui, gente, com o professor e guia Mochico, direto de Israel, e também com o John, que é parte da Voz de Muitas Águas, um ministério que atua também na terra de Israel, e estamos recebendo notícias, informações atualizadas de fonte segura. Agradecemos demais a vocês dois por tudo aquilo que estão reportando, e nós estamos também comunicando isso à igreja para que ela se posicione adequadamente, corretamente nesse assunto. Sim. E o irmão colocou um ponto importante a respeito da posição da igreja, né? Então, o John acabou de colocar que é algo assim que nós sentimos na pele isso, sentimos na pele que a nossa guerra é realmente espiritual, tá? E existe uma oposição terrível a 3 pontos básicos. 3 pontos básicos, queridos, que é a terra de Israel, o povo de Israel e as Escrituras. Tá? Esses 3 pilares da fé estão sendo abalados, ou deseja destruir esses 3 pilares. Tá? Onde o povo de Israel não tem direito de existir. Quem deve existir no lugar do povo de Israel são os palestinos. A terra de Israel já não mais terra de Israel, mas sim dos palestinos, porque eles declaram do Jordão até o Mediterrâneo, a Palestina será livre, né? E quando se fala isso, não quer dizer que eles desejam um país palestino junto a Israel. Não, eles querem a destruição de Israel. Então, nesse caso, a destruição do povo judeu e as Escrituras. Porque se você elimina a terra de Israel e o povo de Israel, você automaticamente elimina as Escrituras. E no lugar delas está o quê? Fica o quê? O Corão, o livro sagrado islâmico. Então, as bases da fé judaico-cristã está sendo atacada de uma maneira terrível. E a igreja precisa ter ideia do nível de batalha que estamos enfrentando aqui. Israel, eu posso dizer que é o último baluarte de proteção para esses valores. Se Israel, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas se acontecesse,
de Israel ser extinto, digamos assim, tá? Então, a batalha certamente vai se estender, vai alcançar os países cristãos, que já estão sendo alcançados, já estão sendo enfrentados, já estão sendo humilhados e tendo a sua fé diminuída, um esfriamento espiritual terrível, tá? Então, os islâmicos já invadiram de uma maneira muito sorrateira, né, esses países, tá? Os países do Ocidente, eu penso que não exista, a não ser a Polônia, né? Polônia não deixou os árabes entrarem lá, né? Mas fora a Polônia, não me lembro de algum país ocidental que não esteja sendo invadido pelos árabes, pela ideologia islâmica. Tá? Então, é uma guerra que procura abalar os fundamentos da fé judaica cristã. Tá? Então, isso é bastante difícil e a igreja precisa acordar para isso. A igreja precisa, logicamente, antes de tudo, a sua base de conhecimento, base de fé, base de discernimento para discernir o momento que nós estamos vivendo, certo? Baseado nisso, oração, tá? Porque a oração não pode vir, não tem condições de vir sem o conhecimento, é baseado no conhecimento da palavra de Deus, que isso leva você a orar, leva você a se colocar diante de Deus e clamar a Deus para que Deus promova a sua justiça e promova o cumprimento da sua palavra. Tá? Após o conhecimento, após a oração leva aquele que crê à ação. Não existe oração que não leve aquele que ora a agir. Tá? Então, a igreja a igreja está sendo desafiada nesse sentido. Tá? E como o nosso primeiro-ministro muitas vezes declara, Benjamin Netanyahu, né, que Israel tem, sim, um amigo, um aliado, ao qual Israel pode sempre contar, que são os crentes evangélicos. Porque eles têm essa base de conhecimento, tá? Essa base de fé, certo? Mas mesmo hoje, os crentes evangélicos estão sendo ameaçados também, justamente nessa base. O conhecimento da palavra de Deus, relacionamento com Deus e ações conduzidas por essa convicção. Tá? Então, não é só Israel que está sendo atacado, mas a igreja está sendo atacada também. Então, tanto Israel quanto a igreja precisam se levantar em fé, ok? Por amor à palavra de Deus. Por amor à palavra de Deus. Né? Amém. Antes de eu falar, John, só algo que eu queria dizer. Sim. No início da guerra ficou claro que a guerra não é territorial. É antissemitismo. Sim. Isso explodiu em todas as nações. E eu, particularmente, tenho, nos últimos tempos, enxergado a importância da igreja ter argumentos melhores para defender Israel. Porque o evangélico ele vai falar assim, não, Deus deu essa terra a Abraão. Quem está acusando não quer nem saber disso. Então, quando acusarem Israel que Israel é um país de apartheid, a gente vai ter que usar os argumentos corretos, que não é apartheid, e você tem que falar, a gente tem que estudar política, a gente tem que estudar geopolítica, a história de Israel, as guerras de Israel. Sim. Então, como igreja, a nossa função e dever agora é estudar e se informar para termos as ferramentas corretas para defender Israel. Porque os argumentos bíblicos para os inimigos de Israel, eles não estão nem aí. Então, se falar que Israel é genocida, mas você não sabe quantos palestinos tinham na fundação de Israel e quantos tem hoje, você não vai conseguir defender. Então, eu acho muito importante a gente estar falando aqui e jogar essa responsabilidade no colo de quem está assistindo aqui,
Vamos estudar, pessoal. Vamos comprar bons livros, vamos ouvir boas pessoas. Vamos ter as ferramentas certas para a gente lutar essa guerra também de informação, né? Vou falar, John. Wellington. Exatamente nesse assunto que eu queria falar, porque eu vi um vídeo, eu sou inglês, tá? Eu sou israelense, eu moro aqui em Israel há 20 anos já, mas eu não sou da descendência judaica. Uma milagre que eu estou aqui, eu servi no exército, recebi minha cidadania, sou israelense, mas não judeu. Então, eu também posso falar, o Mochico, ele é judeu, então é um pouquinho mais difícil falar, gente, vocês precisam reconhecer o povo de Deus. Nós. Mas como alguém das nações, gentil, que eu já moro aqui, eu vi os dois lados, eu passei muito tempo dentro dos autoritários, embaixo da autoridade palestino também. Tem muitos amigos árabes, muitos amigos palestinos, igual o Mochico. Mochico, gente, trabalho todo dia com árabes, todo dia. E nosso trabalho de turismo é sempre junto com os árabes. Não há diferença, não há uma coisa de apartheid, tudo que isso não existe dentro de Israel. Tem questão de, vamos falar, se você é um cidadão ou você não é cidadão, igual qualquer outro país. Quem está na Argentina, alguém da Argentina não tem o mesmo direito como um brasileiro dentro do Brasil, no sentido ele não pode votar, ele não tem, sabe, ele não pode abrir um negócio, etc, etc. Mas deixar isso por lado, eu vi um vídeo de cristão lá numa marcha em Londres, tá? Como para libertar a Palestina. E alguém perguntou, por que você está aqui? Ele falou, eu não posso ficar em casa e ver um genocídio na minha TV e não sair contra. Eu olhei isso e falei, meu Deus do céu, isso é exatamente o que nossa falta de conhecimento também da palavra, também do mundo ao redor de nós, né? Muitas vezes nós como cristãos estamos fechados, eu não quero saber, não quero, sabe, é muito dolorido entrar nesses assuntos, então eu vou ficar na minha, e nós escondemos da realidade do mundo que estamos vivendo hoje. E esse é o resultado, que nós chegamos num lugar que estamos sendo enganados por essa falsa, sabe, piedade, essa falsa, eu vou guardar o fraco, né? Que uma coisa justo, esse princípio. Esse princípio é justo, só que é completamente virado porque, por exemplo, nessa situação, o Hamas usa a população para enganar o mundo. Eles deixam eles presos nesses lugares para eles serem machucados, para eles serem mortos, para eles terem uma imagem para mostrar para o mundo. Eles fazem isso também, eles usam atores mesmo, tem prova disso. Você vai ver o mesmo pessoa morta em 10 lugares diferentes. Está provado isso, podem ir lá e pesquisar. Mas tem uma piada sobre isso, né? Tem uma piada, não é Hollywood, é Bollywood. Exatamente, tem isso mesmo. Mas quando nós, como igreja, estamos fracos na palavra, fracos no conhecimento do mundo, e pensamos que podemos só mesmo tirar Israel da palavra, sabe? Essa ideologia de, como falar isso? Replacement theology. Teologia da substituição. Exatamente. Então, isso nos leva a um ponto que estamos marchando na rua contra Deus, contra o povo de Israel, contra os princípios da palavra. E isso eu sabia que isso está acontecendo, porque eu tenho família, tenho amigos que são parte desses movimentos que estão completamente no lado oposto de Deus. E a nossa pastora Simone estava pregando muito nesses últimos dias, Mateus 24, Mateus 25. Isso está... É isso. Se nós queremos ver isso na palavra, vai lá. Mateus 24, Mateus 25. E estamos vivendo isso nesse momento. E agora está contra os judeus, né? Contra Israel, contra os sionistas. E vocês podem ver na Europa agora como parece o que estava acontecendo antes do Holocausto. Né? Estão marcando estrelas de Davi nos carros, nos prédios. Pessoas estão sendo faqueadas só porque eles são judeus. E isso agora o foco é Israel, os judeus.
mas logo, gente, isso vai virar para a igreja também. E está escrito na palavra, isso não é uma surpresa para nós, está lá. Então, eu quero realmente encorajar todos que estão ouvindo, deixa esse momento na história nos sacudir, para nos alertar, para nos acordar mesmo que não temos muito tempo. Tudo que Jesus falou, todas essas profecias que estão escritas na palavra, Ezequiel 37, que parte já aconteceu, 38, 39, etc. Isso está no começo e vai acontecer. Então, eu queria encorajar todo mundo, leva esse momento de, ok, eu não vou ficar sem conhecimento, eu não vou ficar, sabe, eu vou ficar na minha. Eu vou agora entrar na brecha, também em oração, também em intercessão, mas também, exatamente como o nosso irmão Wellington estava falando, palavra, conhecimento do que está acontecendo ao redor de nós, a história também, né? A base, nós temos duas bases espirituais religiosas para o antissemitismo que nós estamos enfrentando, né? A base tanto cristã quanto islâmica, tá? A base islâmica eu falei um pouquinho agora, tá? Mas também temos, focando no caso da igreja, que a igreja precisa acordar para a sua importância, nós temos o antissemitismo cristão e a base desse antissemitismo está onde? Está justamente nessa teologia da substituição. Tá? A teologia da substituição foi a geradora do antissemitismo. Tá? Por quê? Porque uma vez que nós temos que os pais da igreja que chegaram a essa conclusão, diante da negação dos judeus em crer em Jesus como Messias, né? Diante disso, né, houve, então, a conclusão de que os judeus não têm jeito, não há como eles obterem salvação, e, portanto, como as promessas de Deus não podem deixar de ser cumpridas, elas vão ser cumpridas aonde? Na igreja. Então, as promessas de Deus destinadas biblicamente para o povo de Israel, o homem transferiu para a igreja. Nós não encontramos em nenhum livro da Bíblia, nenhum capítulo, nenhum verso da Bíblia, qualquer intenção de Deus em retirar as suas promessas para o povo de Israel e transferi-las para a igreja. É zero. Tudo isso é invenção humana já no início do período da igreja. Os pais da igreja, então, desenvolveram essa doutrina, certo? E no que isso afetou os judeus? Afetou os judeus da seguinte maneira, que os judeus foram levantados por Deus para quê? Para que, por meio deles, se manifestasse a graça, o amor e a salvação para todo mundo, certo? Esse é o grande objetivo do povo de Deus ter, a partir de Abraão, ter desenvolvido todo um povo para que, por meio dele, viesse a salvação a todo o mundo, não somente para Israel, mas para todo o mundo. Tá? Mas, uma vez que esse próprio povo rejeita, dentro da concepção da igreja inicial, dos pais da igreja, uma vez que o povo de Israel rejeita isso, esse povo perde função e perde razão de existência. Perde razão de existência. Tá? E, dessa forma, começam a ser rejeitados, colocados de lado, são os párias da humanidade, ok? E passam a não ter direito à vida, não ter direito a se relacionar com os povos ao redor, não ter direito à profissão, não ter direito à ascensão social, não ter direito a posses, são totalmente rejeitados da sociedade. Então, o mais crítico de tudo,
né, a acusação pesadíssima, terrível, de que os judeus mataram a Cristo. São os assassinos de Cristo, certo? E isso demonstra uma total desconexão. Aqueles que veem isso, que creem nesse tipo de coisa, tem uma desconexão total das Escrituras, ok? Não consideram, por exemplo, em Isaías 53, que Deus se agradou em moê-lo, tá? Não foram os judeus, não foram os romanos que levaram a Jesus à morte, mas ele é que se entregou, certo? Então, isso, com base nisso, cai totalmente essa questão de que os judeus são assassinos de Cristo. Mas, ao contrário, né, o Pai é que conduziu tudo isso para a salvação de toda a humanidade. Tá? Amém. Pois bem, Amém. Então... Mochico, aproveitando esse tema e aproveitando que vocês dois estão falando sobre isso, você e o John, também como parte da Igreja de Cristo nas Nações, como liderança, sabendo que você é um cidadão também, e eu não sei se o John é um cidadão, é israelense, né? Sim. Então, nós queremos, como Igreja das Nações, Igreja Brasileira, pedir perdão a vocês pelo antissemitismo. Tanto esse do passado, quanto o atual. Por toda atitude, por toda palavra, por toda divulgação na mídia, por todo o vento de mentiras e enganos que estão sendo alimentados. Nós queremos agora colocar esse assunto diante e aos pés da cruz e clamar o sangue de Cristo. Esse foi um pecado nosso. Nós nos identificamos, é um pecado de muitos no Brasil, de muitos na Igreja do Brasil, é um pecado também na Igreja das Nações, e nós queremos hoje, cobertos com o sangue de Cristo, baseados na obra da cruz, proclamar isto a vocês. Nos perdoem pelo antissemitismo. Nos perdoem pelo que foi escrito, pelo que foi declarado e pelas atitudes que acompanharam. E eu rogo que o Senhor nos retire desse lugar de prisão e nos leve juntos para viver o propósito de Deus em ser uma igreja, a igreja do novo homem, conforme Efésios nos ensina, e trabalharmos o tabernáculo de Davi para a restauração dos fundamentos da verdadeira adoração a Deus. E nós deixamos esse pedido aqui, se vocês desejarem nos perdoar publicamente agora, nós precisamos disso. Perdoados, sim, perdoados estão. Amém. Amém. E que isso venha realmente ser uma atitude, né, de todos aqueles que estamos ouvindo, e isso possa se ampliar para todo o corpo de Cristo, e que se possa retornar às Escrituras, se possa ter o desejo de conferir por meio da palavra de Deus o grande erro que isso incorreu e as consequências disso. Amém. Nós estamos vivendo as consequências disso, né? Então, por conta dessa doutrina, dessa distorção da palavra de Deus, tem todos os movimentos antissemitas na história, né? E isso fez com que os judeus se endurecessem cada vez mais, né? Fez com que os judeus tivessem uma rejeição total a respeito de tudo aquilo relacionado com Cristo. Né? É verdade. É verdade. Eu coloquei um pouquinho antes, só para explicar. Eu não sou da descendência judaica, mas eu sou israelense. Então, eu moro aqui 20 anos, já servi no exército, eu tenho minha cidadania. Mas eu também queria dar um ponto também de esperança nesse assunto.
como eu acho é muito forte esse reconhecimento e pedido também de perdão da igreja, é muito importante, mas sim. não acaba ali. Nós não precisamos ficar nesse lugar de sentir, meu Deus, que pesado, que tudo que foi feito no nome da igreja, no nome de Cristo, nas nações contra o povo judeu. Mas o que nós temos para fazer hoje, exatamente o que estávamos falando antes, sobre levantar em oração, em intercessão, de entender a palavra, apoiar Israel. Eu não estou falando que Israel é um país perfeito, mas tem fundamentos bíblicos, reconhecimento de Deus de Israel. O Deus ama o povo judeu, ele escolheu essa terra, então fazer o quê? Nós não podemos mudar isso. Ele vai voltar para o Monte dos Oliveiras, ele vai sentar lá, aonde nós temos o esplanado do templo. Então acabou. Então o diabo desde sempre está tentando virar isso e roubar isso e fazer uma bagunça disso, seja a igreja, seja o Islã, todos os outros lugares tentando roubar o lugar de Deus. Mas temos esperança como igreja para voltar para o caminho certo, para acertar tudo que foi feito. Hoje, como igreja, nas nações, junto com nossos irmãos judeus messiânicos que já entendem isso. Isso. O motivo de apoio a Israel não é o fato de Israel ser um bom país, o povo judeu ser um povo jóia. Desculpe, eu sou judeu, eu sei os erros que Israel comete, eu sei que o povo judeu é, muitas vezes, um povo difícil, casca grossa, entende? Não é esse o motivo. O motivo de se apoiar ao povo judeu é por conta da eleição de Deus. Amém. Amém, exatamente. Tá? Então, o foco é invertido. Não é a partir das obras de Israel que você vai apoiar ele. Né? Se você crer nas Escrituras, você vai apoiar Israel por conta da eleição de Deus e por conta do amor que Deus coloca nos corações, o Espírito Santo coloca nos corações. E dessa maneira, aí sim entra o poder da oração para que o povo de Israel venha, pela ação de Deus, se acertar em muitos pontos que erra grosseiramente. Entende? Reconheço isso. O irmão reconhece a questão do antissemitismo e nós, do nosso lado aqui, reconhecemos os nossos erros, que nós precisamos do apoio da igreja, das orações da igreja, Amém. para que Israel possa se emendar em muitas coisas que faz. Entende? Nós precisamos de salvação em Israel. Nós estamos menos de Sim. 1% de cristão, incluindo os católicos, ortodoxos, evangélicos, messiânicos, todos. Estamos menos de 1%. Então, Israel precisa de Jesus. Precisamos de salvação urgentemente. Amém. Nós oramos por isso agora. Nós oramos agora que o coração que está fechado e duro seja quebrantado e os olhos sejam abertos para ver Yeshua. Que toda palavra que já foi dada, revelada, nós nos unimos às orações feitas pelo povo de Israel para que haja um derramar do Espírito do Senhor, chegue o tempo onde a medida dos gentios está sendo cheia e haja o derramar do Espírito sobre essa terra, sobre o seu povo. Nós oramos por cada lar judeu, tanto em Israel como ao redor das nações. Oramos que cada um, pela palavra de Deus, tenha seus olhos abertos, tenha as escamas removidas e possam voltar. E nós agradecemos o Senhor pela porta que o Senhor nos abriu na aliança como gentios para acessarmos a salvação de Deus. Nós agradecemos porque o Senhor tirou a venda dos nossos olhos e nos deu a posição de enxertados, ligados com o seu povo, de uma maneira juridicamente perfeita na justiça do céu.
e obrigado por nos dar entendimento a isso, Senhor. Nós oramos agora que a igreja de Yeshua em Israel, as Querilás comprometidas com o seu senhorio cresçam. E muitos, nesta crise, se voltem para Ele, se voltem para o Pai e o vejam na face de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu queria que vocês dessem suas palavras de despedidas aí. Nós somos muito gratos pelo seu tempo. Eu sei que vocês estão bem ocupados e amanhã nós vamos voltar, mas desde já, muito obrigado pelo tempo de hoje e amanhã. E como vocês têm toda a liberdade para dizer suas palavras agora, você também, Wellington. Começa aí, Mochico, por favor. Bom, amanhã nós vamos continuar. Eu já quero colocar o assunto ao qual nós vamos abordar amanhã, que é do porquê que o cristão deve apoiar a Israel nos dias que nós estamos vivendo. E como você pode ver os sinais de Deus nos dias de hoje, o que vai levar você a ter a convicção, estar certo a respeito desse apoio. Porque esse apoio não deve ser gerado por conta de uma força de grupo, força da igreja, ou força de influências, de influencers, né? Não, deve ser baseado na palavra de Deus. Amém. E, à medida que nós vemos as profecias bíblicas se cumprindo, tá? Então, baseado nisso que deve ser baseada a nossa convicção. E é sobre isso que amanhã nós vamos, pelo menos, iniciar a nossa conversa. Tá? Por que apoiar a Israel? Amém. Ótimo. Falar o quê? Conclusão. Vai enterrar. Conclusão. Em conclusão, eu acho é super importante esse tempo. Obrigado para cada um que estava aqui. Obrigado, apóstolo Hudson, Wellington, por esse tempo. Sim, estamos gratos para ter ouvidos de pessoas que estão com fome de aprender. É interessante, tá? Nós fomos bloqueados até no Instagram, agora abrimos um novo canal para eu poder entrar na live, mas o mundo não quer que essas coisas estão sendo faladas, sendo ensinadas. Então, isso é bom sinal. Estamos levando isso como um bom sinal de, ok, estamos na direção certa, que seu diabo está se levantando contra, estamos indo para frente. Então, é isso. Então, mas muito obrigado para esse convite. É um prazer estar com vocês. Uma honra mesmo. Minhas últimas palavras que é uma honra ouvir vocês, e eu realmente acredito que a gente chegou num tempo onde existe uma responsabilidade sobre a igreja, né? Não é mais hora da gente só admirar Israel e fazer apenas as viagens, continue fazendo as viagens, mas esse não pode ser o envolvimento mais profundo que a gente tem. A partir das viagens, a partir do conhecimento, nós temos que ser apoiadores do povo judeu, defensores do direito deles terem a sua terra. E eu acho que essa responsabilidade cai no colo da igreja agora para a gente se educar e lutar por isso. Amém. Pessoal, o Hudson teve que sair um pouquinho porque hoje é o aniversário dele. Oh! Ele saiu para darem parabéns para ele. Parabéns. Mas isso mostra a importância desse tema, né? Hoje é o aniversário dele. Existem pessoas ali que vieram para festejar, mas a gente tem que falar disso. Então, manda uns parabéns aí para ele, quem tiver. Parabéns, apóstolo. Parabéns. Aqui em Israel se fala Yom, que quer dizer dia, Yom Huledet, que é nascimento, Huledet Sameach, que é feliz. Yom Huledet Sameach. Ok? Yom Huledet Sameach. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Eu queria encerrar com uma oração. Amém. Eu coloco diante de ti todos aqueles israelenses sequestrados. Isso. Eu peço que o Senhor envie a tua palavra que diz: o cativo depressa será libertado.
lá Amém. não morrerá, lá não descerá a sepultura, e o seu pão e a sua liberdade serão plenas, em nome Sim. de Jesus. Amém e Amém, amém. 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 Muito obrigado, Então é isso, a querido. gente deixa essa live salva e vamos ter outra amanhã. Nossa, Sim. vamos deixar essa live salva aqui, vamos ter outra amanhã e boa noite para vocês. Já é meia-noite aí, Isso. né? Coloque, por favor, a mim e ao Voz de Muitas Águas Sim, para oficial. compartilhar. É isso. Cooperadores, né? Isso. Isso. Tá Tchau, jóia. tchau, Até mais, pessoal. pessoal. Todo mundo que ficou Eu também conosco até quero. agora, valeu demais. Compartilhe essa live por aí, tá bom? Com Isso. suas conexões. Mas Um abração. Tchau, tchau. Tá bom. para outro. Tchau, tchau. Outro. Encerrar.